Se assentar. Quero compartilhar uma palavra com você. Uma palavra sobre preocupações. Tem gente aqui que anda muito preocupado. Ah, pastor, meu Deus do céu, minha cabeça. A gente se preocupa demais, não é verdade? Sabia que tem um estudo que diz que 85% dos seus medos e das suas preocupações nunca vão acontecer? Ai, pastor, eu tenho medo de cair de avião e morrer despedaçado. Irmão, 85% de chance disso não acontecer. Ah, pastor, mas e os 15%? A gente é muito preocupado. E a nossa cabeça, às vezes, nos rouba daquilo que o Senhor Jesus já falou para nós. E aqui eu estou falando de mim também. Quantas palavras Deus já liberou sobre as nossas vidas e a gente custa entender, não é verdade? A gente custa acreditar, a gente começa a pensar muito longe. Mas eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, verso de número 5. Nós vamos ler até o verso de número 12. Mateus 16, verso de número 5, até o verso de número 12. Quem achou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Repita comigo, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhe falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nessa manhã aprender mais a Tua palavra, que nessa manhã nós venhamos absorver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nessa manhã nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Esse texto, se vocês puderem soltar aquele sonzinho para mim, sabe aquele sonzinho que faz eu ficar mais assim espiritual? Esse texto ele vai falar de um momento a qual Jesus entra no barco com os discípulos. Jesus ele entra no barco com os discípulos e eu já falei isso aqui algumas vezes, eu imagino Jesus ali no barco, olhando o mar, olhando as coisas, tudo, acompanhando. E aí ele vira para os discípulos em um determinado momento e fala assim, toma cuidado com o fermento dos fariseus, tá bom? E aí de repente começa uma discussão entre eles. Nossa, cara, nosso líder falou e a gente esqueceu do pão. Nossa, a culpa é do fulano, a culpa é sua que esqueceu o pão. E aí começa uma discussão entre eles, irmão. Eles começam ali uma discussão sobre quem deveria ou quem não deveria ter trazido pão ou não. Jesus, percebendo a discussão deles, Jesus traz eles de volta para a centralidade e fala assim, cara, não é de pão que eu estou falando com vocês. Vocês estão preocupados com outras coisas, vocês estão tão preocupados que vocês não estão conseguindo discernir aquilo que eu estou tentando mostrar para vocês. A igreja nos dias de hoje está tão preocupada com algumas coisas que a gente parou de discernir aquilo que Deus está tentando nos ensinar. A gente está preocupado com recurso, a gente está preocupado com problemas, a gente está preocupado com situações, a gente está preocupado com problemas políticos, governo, a gente está preocupado com o boleto de amanhã, que a gente está deixando passar a voz de Jesus e aquilo que Ele está tentando nos ensinar. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Jesus está tentando te ensinar algo, irmão. Em todo momento a voz do Senhor está tentando falar com a gente. Em todo momento o Senhor Jesus ele está tentando trazer um ensinamento para nós.
Porque esse é o papel do nosso Senhor. Ele sempre tentou ensinar através de parábolas, através de conversa, através de mesa, através de exemplos. Jesus sempre ensinava. E você vai perceber aqui no texto que Jesus, em um determinado momento com os seus discípulos, ele tenta trazer um ensino para os seus discípulos. E o ensino que Jesus está trazendo para os seus discípulos é o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. E o que é um fariseu, pastor? Fariseu era um homem da lei, um homem que entendia muito da religião da época. Porém os fariseus tinham um problema: eles viviam de aparência. Porém os fariseus tinham um problema: eles pregavam algo que não viviam. Os fariseus tinham um outro problema: eles não eram humildes, eles não eram simples, eles não eram amorosos. Por conhecer demais e por ter muito conhecimento, eles não amavam as pessoas como deveriam amar. E Jesus, num determinado momento, está falando para eles assim: ó, cuidado com o fermento deles, cuidado com o ensino deles. Não façam o que eles estão fazendo, não ande como essas pessoas andam, cuidado. E aí naquele determinado momento, ao dizer isso, eles começam a se preocupar com outras coisas. E aqui eu quero pregar isso para você hoje. Eles estão preocupados, nós estamos preocupados com o pão. Nós estamos preocupados demais vivendo nos dias de hoje. E por que nós estamos preocupados demais? A primeira coisa, Jesus vai dizer para eles no verso de número 9 ao verso de número 10: ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? E nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? A primeira coisa que nós vamos perceber em pessoas preocupadas demais, repita comigo: elas não se lembram daquilo que Jesus fez na vida delas. Pessoas que estão preocupadas demais, elas se esqueceram daquilo que Deus fez lá atrás. Vamos conversar aqui, vamos ser sinceros. Já existiu momentos da sua vida que você passou pelo pior estágio da tua história e você falou assim: cara, daqui para frente não vai dar mais, acabou minha vida. Quem já passou por momentos assim na vida? Que você disse: a minha vida acabou. Quantos falaram isso? Mas você está vivo aqui, tem alguma coisa errada. Estou pregando para fantasmas. Não é possível. Em algum momento da vida você falou assim: cara, não vai dar certo. Ó, agora vai ficar espiritual o ambiente. Eis que vejo uma nuvem de glória descendo sobre esse lugar. Em algum momento da história você chorou na tua cama, você colocou a cabeça no travesseiro e você falou assim: Deus, a minha vida vai acabar, os meus sonhos não vão dar certo, chega, acabou tudo, acabou meu relacionamento, eu perdi um ente querido, a minha vida não vai dar certo. E de repente você está aqui, porque Jesus te sustentou, Jesus cuidou de você, Jesus trabalhou na tua vida, Jesus cuidou da tua casa. Será que você não se lembra disso? Por que você está preocupado com pão, irmão? Por que você está preocupado com amanhã? Por que você está preocupado com o que você vai comer ou com o que você vai beber? Por que tanta preocupação? Ai, mas como nós vamos pagar as contas? Nós demos um passo muito alto, pastor, e agora eu estou desesperado. Ei, você não lembra dos 5.000 que comeram os pães e sobraram? Você não lembra dos quase 7.000 que comeram? Vocês não estão se lembrando? O meu problema com vocês, discípulos, não é se vai ter pão ou não, porque se eu estalar o dedo eu faço cair pão do céu a hora que quiser. O meu problema com vocês é que vocês não sejam igual a eles, sem humildade, sem amor, sem afeto, carinhosos, com amor pelas pessoas. Não se contamine com fermentos fariseus. Não vivam de aparência. O problema nosso, o problema da igreja e o problema desde quando Deus chamou Israel do Egito, o problema sempre é o mesmo: nós nos esquecemos daquilo que Deus fez, irmão. Dá raiva de nós, não dá? Não é possível, cara. Quando você vai ler a Bíblia e quando você começa a ver o povo saiu do Egito, eu não sei se você tem o costume de ler a Bíblia, mas eu quero aqui te dar uma bronca gospel agora. Em nome de Jesus, comece a ler a Bíblia, irmão. Não fique na dependência de homens, não fique na dependência de pastores. Você tem a palavra do Senhor nas suas mãos, você tem acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E tem um texto lá em Salmo 106, verso de número 7, que vai dizer assim, ó: quando os nossos antepassados estavam no Egito, eles não deram atenção às tuas maravilhas e não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Eles não se lembraram das manifestações de Deus. Eles estavam no Egito como escravos, irmão. É uma história que dá raiva em nós. Eles estavam no Egito como escravos. E enquanto estavam ali como escravos,
Eles eram torturados e trabalhavam 18 horas por dia. Imagina a opressão debaixo do sol, sendo castigados. A alimentação deles, cebolas, melancias, repolhos. Irmão, não tinha uma picanha, não tinha um contrafilé, aleluia. Estou sentindo aqui Deus falando com os irmãos para convidar o pastor. Brincadeira. Pastor Nilson, estou ligado que tem o dom, o homem aí. Não tinha uma comida com excelência, uma feijoada. Não tinha uma comida gostosa, irmão. Era cebola, repolho, melancia. Quem vive disso? Estou precisando viver disso. Eu acho que a risada da Silvia para mim foi: o pastor, você está precisando. Só que eles receberam a manifestação de Deus naquele lugar, irmão. As 10 pragas que caíram no Egito, confrontando todos os deuses do Egito. Cada praga confrontava um deus a qual os egípcios acreditavam. Irmão, de repente eles olhavam e tinha chuva de gafanhoto em todo o Egito, mas eles olhavam para a cidade de Gozen, onde eles estavam, e não tinha nada. Eles pintaram os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte passou matando todos os primogênitos do Egito, mas dentro da casa dos hebreus ninguém morria. Deus continuou cuidando deles, Deus continuou protegendo eles. De repente eles transicionam, de repente eles vão para um novo ambiente, e eles não se lembraram daquilo que aconteceu lá atrás, e eles começaram a questionar Moisés: Moisés, era melhor a gente ter morrido lá no Egito, era melhor a gente estar lá comendo cebola do que estar aqui comendo esse maná, que toda hora esse pão que cai do céu, meu Deus do céu, não tem nada de novo nesse pão. Nós queremos comer carne. Deus vai e traz carne para todo o povo, sai carne, tanto comeram que saíram até pelo nariz, tanto que eles comeram carne naquele dia. Mas qual era a reclamação? Toda hora reclamando. Por quê? Porque o nosso coração, ele é voltado sempre a se esquecer das coisas boas que fizeram para nós. A gente se esquece dos momentos a qual Deus cuidou de nós. É por isso que a indignação de Jesus é: cara, vocês estão questionando sobre pão, é sério que vocês estão preocupados com pão? Vocês não se lembram? Não é possível. Olha o tanto de pão que eu já fiz cair do céu. Eu fiz cair pão lá no Egito, quando o povo saiu do Egito. Eu fiz multiplicar o pão aqui agora. Eu sou o pão da vida, eu estou aqui. Qual que é a preocupação de vocês? Não, pastor, é que eu estou com um problema com os boletos, eu estou com um problema financeiro. Exatamente, Ele é o dono do ouro e da prata. Por que você está preocupado? Ele mesmo vai dizer, o próprio Deus que entregou o seu filho na cruz, não te dará com ele de graça também todas as coisas? Por que você está preocupado? Ah, pastor, é que eu estou passando por uma luta. Mas Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o teu propósito. Por que você está preocupado? Por que a tua cabeça está pensando que não vai dar certo? Por que começou uma discussão dentro da tua casa sobre nós vamos conseguir ou não? Você acha mesmo que o Deus que nunca perdeu uma batalha vai perder a tua batalha hoje? Você acha que no currículo dele vai estar lá: perdi a batalha do pastor Igor? Nossa, que tristeza. Perdi a batalha do Lucão. Não, o Lucão vai casar em nome de Jesus e estará no congresso de casais, aleluias. Ele não perdeu uma batalha, ainda que você olhe e fale: que batalha? É uma baita de uma luta essa. É um gigante, mas ele tem poder para realizar milagres em nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então não se esqueça, irmão. Nós temos a mania de se esquecer rapidamente. Ele te livrou do Egito, Ele te livrou da fornalha. Quando as águas vieram sobre você, você ia afundar, Ele estendeu a mão e te livrou de lá. Quando o teu casamento estava para chegar no fim, Ele entrou, mudou todas as coisas, mudou a realidade, e você está aqui hoje casado. Ele mudou as coisas, Ele resgatou você do império das trevas, Ele te trouxe para o reino do teu amor. Não há o que temer. Todos os planos do diabo sobre a tua vida serão frustrados. Não tem como. O Senhor já entrou na batalha, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa. Você só precisa descansar. Ah, se o Rufino estivesse aqui agora, nós ia cantar junto. Descansa. Essa? Quem te prometeu garante. Eu não vou cantar porque eu sei que se eu começar a fazer isso, vão querer me colocar na escala do louvor. E eu estou com muita atividade na igreja. Você precisa confiar, irmão. Sabe qual é o grande problema nosso? Um outro grande problema nosso:
Jesus ele vai dizer no verso de número 11: como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando com vocês? O primeiro ponto é que a gente não se lembra, mas o segundo ponto é que a gente não entende. Como é que vocês não conseguem entender, gente? Olha como fica muito mais fácil. Olha como vocês não precisam nem que um pastor pregue para vocês. Mateus capítulo 6, verso de número 25 ao verso de número 33. Coloca para mim na tela. Mateus 6, do 25 ao 33. Pô, bem na hora que eu estava bebendo água, hein, Rufino? Vai ficar feio essa história, deleta, ele faz outra, hein? Vamos lá, igreja, leia comigo. Quem pode começar a ler? Puxa voz de trombeta nesse ambiente. Vocês não entenderam, continua aí, Rufino, até eles entenderem. Será que você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? E aí, meu lindo, quer pregar com o pastor aqui? Tá estranho o culto hoje, né? O pastor tá aqui embaixo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não precisam de um homem ali em cima para ensinar vocês as escrituras. É só vocês abrir ela que o próprio Deus vai falar com vocês. O púlpito pode estar vazio, mas o que não pode estar vazio é a presença de Deus na sua vida. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente não entende. Se você ler esse texto, Jesus vai falar diversas vezes: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Quem se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. A pergunta é: por que você está preocupado? É porque você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu que é do interesse do Senhor a sua vitória. Você ainda não entendeu que não é do interesse do Senhor a tua derrota. Não é do interesse do Senhor que você tenha um casamento destruído. Deus não celebra a sua destruição. Deus não se alegra quando você está totalmente destruído. Deus celebra a tua vitória, irmão. Se Deus celebra a tua vitória, é do interesse dele que você cresça. Então tem alguém que está mais preocupado com a sua própria vida do que você mesmo, e o nome dele é Jesus Cristo, a ponto de entregar a sua própria vida para que você tivesse vida. É simples. Nós estamos ali com a Larissa e com o Udi, casal lindo, maravilhoso, e o Samuquinha está ali no colo da vovó. Irmão, vocês podem fazer o que vocês quiserem contra a Larissa e o Udi. Eles podem ser que até tolerem isso, mas vai lá tocar no filho deles para vocês verem. Eles viram leões.
porque é do interesse deles que o Samuel cresça cada vez mais, e as vitórias do Samuel é as vitórias dos pais. Os primeiros passos, vai chegar esse momento, quando ele começar a dar os primeiros passos, sabe quem é que vai estar numa ponta e na outra celebrando e comemorando? Os pais, porque a vitória do filho é a vitória do pai. Por que você está preocupado, irmão? Será que vocês ainda não entendem? Sabe qual é o problema nosso? A gente ainda não conseguiu entender. A gente não consegue entender as escrituras. Mateus capítulo 13, verso de número 22. Coloca para mim na tela, por favor. 13, 22 vai dizer assim: quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e os enganos da riqueza sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Existe uma palavra sendo liberada sobre a vida de vocês, só que aí vocês recebem a palavra. Pastor Igor recebeu uma palavra, vai mudar de casa, vai ter uma casa melhor, vai ter uma casa muito maior. Aí ele recebe a palavra. Recebe a palavra? Aleluias. Só que aí quando recebe a palavra vem a preocupação. Mas como eu vou fazer isso? Como eu vou viver? Aí a palavra que eu recebi, ela se torna infrutífera. Você recebeu uma palavra que o teu filho vai estar na presença do Senhor, que a tua casa servirá ao Senhor. Aí você recebe a palavra, aí você se anima. Só que aí a sua preocupação, como vai ser? De que jeito vai acontecer? Quando vai acontecer? Aí você começa a se preocupar, e aquilo que era para ter vida começa a se tornar infrutífero na sua vida. Deus liberou uma palavra sobre essa igreja, irmão. Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Deus liberou uma palavra desde quando você era criança, que Ele te usaria nas nações. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, Val, e você vai ser um pastor muito maior do que todos os pastores dentro dessa casa. Deus vai te usar nessas nações. Mas quando o Val olha, a realidade não bate, porque a realidade gera preocupação. Mas nós não podemos matar a palavra que recebemos. Você não pode matar a palavra, irmão. A preocupação tem feito isso com muitos de vocês. Se Deus veste os lírios do campo, se Deus, Ele faz com que aquilo que nasce hoje vai morrer amanhã, esteja muito melhor vestido que Salomão, você acha que aquilo que morreu, que vai morrer daqui a pouco, Deus cuida tanto, você acha que Ele não vai cuidar de você, que tem um propósito muito maior no reino dEle? Como é que vocês custam tanto a entender? Como que o povo do Egito, quando saiu do Egito, custou tanto a entender que o Deus que mandou as 10 pragas para libertar o povo, Ele tinha poder para fazer muito mais. O que é pão? Vocês querem pão? Toma pão. Vocês querem carne? Toma carne. Mas a minha preocupação com vocês não é sobre pão. A minha preocupação com vocês é: vocês vão continuar no ensino dos fariseus, ou vocês vão começar a seguir o ensino de Jesus? A preocupação de Jesus, irmão, não é sobre aquilo que você come ou não. A preocupação de Jesus é sobre aquilo que você tem absorvido aqui na tua mente. É sobre permanecer humilde, é sobre permanecer amoroso, é sobre não ser uma pessoa arrogante. Não seja como os fariseus que vivem de aparência. Eu quero finalizar com um texto que está lá em João capítulo 21. Eu ia ler todo o capítulo 21, mas coloca para mim o capítulo 21 e vamos pulando aí para ver até onde eu vou ler. João 21. Quero que vocês entendam quanto Jesus ele é amoroso conosco. Depois disso, Jesus apareceu novamente, pode pular. Estavam juntos Simão e Pedro, eles foram pescar junto com os discípulos, pode pular. Ele foi pescar, entraram no barco, não pegaram nada, pode pular. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Primeiro ponto: eles foram pescar depois que Jesus havia morrido. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso. Ele começa a andar sobre a praia e os discípulos estão lá pescando. Quando eles olham, a primeira coisa acontece: eles não reconheceram, porque eles estavam preocupados. Jesus morreu, e agora o que vai ser da nossa vida? A preocupação, irmão, confunde o nosso campo de visão. Quando a gente está preocupado demais, o nosso campo de visão começa a ficar confuso. A gente não consegue reconhecer algumas coisas. Eles não reconheceram que era Jesus. Pode passar o próximo.
ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Jesus dá um grito lá da beira da praia: vocês têm algo para comer aí? Fala: não, nós não tem, não pegamos nada, tá feio o negócio aqui, o mar hoje não tá para peixe, tá feio o negócio. Aí o que Jesus faz? Ele manda assim, e ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Quem lembra Lucas capítulo 5, que Pedro estava pescando? Quem lembra? Ele não pegou nada. Jesus fala o que para ele? Lança a rede no lado direito, você vai encontrar peixe ali. Na hora que ele ouve isso, ele se lembra. Uau! Você precisa se lembrar que o mesmo Deus que fez você pegar peixe em Lucas 5 é o mesmo Deus que vai fazer você pegar peixe em João 21. Não importa o tempo que passe, se passaram 3 anos e meio. Ele se lembrou. E aí ele pegou tal quantidade de peixe, né? E começou a recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Verso de número 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Eu reconheci, eu lembrei, é o Senhor. Esse cenário me lembra algo, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Ele foi até Jesus nadando. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Próximo versículo, aproximadamente 90 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E é aqui que eu quero que você se atente. Jesus, ele chega na beira da praia e ele faz qual pergunta para os discípulos? Vocês têm alguma coisa aí para? Eles responderam que não. Eles foram buscar algo para comer, mas eles não encontraram. Porque tudo aquilo que você vai buscar fora da presença do Senhor, você nunca vai encontrar. Tudo aquilo que você sai da igreja, gente, presta atenção nisso, isso aqui é muito profundo e muito profético para a sua vida. Todas as vezes que você se frustra com algo, eles estavam frustrados. Todas as vezes que você se frustra, se preocupa, se chateia, você vai sair da igreja para procurar algo lá fora. Você não encontra nada lá fora. Tudo que você vai procurar, você não vai encontrar. Aí Jesus vai e lembra eles do propósito. Joga a rede do lado direito. Eles se lembraram. Quando se lembraram, reconheceram: é o Senhor. Eles entenderam: eita, é Jesus. Mas o ponto principal que eu quero trazer para você aqui: tudo aquilo que você está à procura lá fora, Jesus já tem separado para você aqui dentro. Tudo aquilo que você está preocupado como vai ser, Jesus já tem preparado para você poder comer. Ele já preparou. Vocês têm algo para comer? Não. Então pesca um pouco de peixe aí. Mas quando eles saem, já está tudo pronto, irmão. Já tem a brasa, já tem os peixes e já tem o pão. Por que vocês estão preocupados com o pão? Por que você está tão preocupado com como vai ser? Por que você está preocupado com as situações da vida? Não, eu preciso sair para pescar, pastor. Eu preciso pegar peixe. Eu estou desesperado. Calma, irmão, sai da água e olha na beira da praia, porque tudo aquilo que você foi em busca, Jesus já tem preparado para você. É você que decidiu sair para cozinhar. Ele já preparou para você. Já está preparado, cara. Mas o problema é que a gente não entende. O problema é que aqui a semente foi lançada. E vocês vão sair daqui grandão, sim ou não? Nossa, agora eu vou já dar o contrato que eu vou assinar. Agora eu creio. Só que na hora que começar a chegar o primeiro boleto, a preocupação vai vir. E agora, como vai ser? Deixa eu te falar uma coisa. A preocupação vai tornando a palavra que você recebeu infrutífera. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe com comer, com beber ou com vestir. Se preocupe com uma única coisa: fazer a vontade do Senhor e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não vai faltar. Eu tenho uma única convicção dentro do meu coração. Pastor, você se preocupa de um dia dar tudo errado na casa do pai? Você se preocupa de não dar certo? Eu não me preocupo com isso. Eu só me preocupo com uma coisa: que o fermento dos fariseus entre dentro de mim. Porque se o fermento do fariseu entrar dentro de mim, a gente perde a igreja. Mas pastor, e se não crescer? Irmão, vai crescer, porque tem uma palavra. Mas pastor, se a gente não conseguir fazer isso, se não for do jeito que a gente imaginou, vai ser muito maior, porque aquele que prometeu faz muito maior todas as coisas. Qual é a única preocupação que Jesus quer que a gente tenha? Que o fermento dos fariseus não entre dentro de nós. Que a gente não seja como os mestres da lei. Que a gente não seja religioso. Se você entender isso, tem pão e peixe na beira da praia para você. Tem uma mesa preparada por Jesus para você poder se assentar e comer.
Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. E nessa manhã eu quero levar você a um nível de profundidade com Deus a qual você nunca foi. Existem sonhos dentro do teu coração que estão enterrados, irmão. Você enterrou. Sonhos frustrados, sonhos que você não acredita mais que vai acontecer. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar. Lembrem-se daquilo que Deus já fez lá atrás. Agora que você se lembrou, o Senhor quer que você entenda que Ele tem algo muito maior preparado para a tua vida. Nessa manhã, se tem um sonho queimando dentro do teu coração, parece loucura. Eu quero que você pegue a tua esposa, eu quero que você... não sei como vocês vão fazer isso. Se você está sozinho, se você é solteiro, se você tem um chamado em Deus, se você quer ser um grande pastor um dia, se você tem um sonho de repente, lançar muitos livros, pregar em vários lugares, ou ser um grande palestrante, ou abrir o seu negócio, eu não sei. Mas eu quero que você pegue todas essas preocupações, venha diante do altar do Senhor e fale assim: eu não vou deixar mais isso tomar conta do meu coração. Você vai sair daqui sonhando essa manhã. E eu quero profetizar, eu quero que você anote essa data. Hoje é dia 16/6, é isso? Agora às 11h29 e 39 segundos, no horário de Brasília. Eu tenho convicção que a partir desse minuto, desses segundos, Deus vai ativar dentro do teu coração a vontade de sonhar. E a partir de hoje você vai voltar a testemunhar dos grandes feitos do Senhor sobre a tua vida. Mas eu quero que você não torne a palavra do Senhor infrutífera. Eu quero que você não venha temer. Eu quero que você confie verdadeiramente que aquele que é fiel e justo, Ele vai cumprir todas as coisas que Ele prometeu na tua vida. Lança no Senhor todo medo, toda ansiedade. Lança no Senhor toda preocupação, toda angústia do teu coração. Senhor, eu quero fazer uma aliança no teu altar. Eu quero colocar minha vida diante da tua presença. Eu estava com muitos medos, muitos pensamentos, mas o Senhor quer me levar a sonhar. O Senhor quer me levar a ir adiante. Mas eu travei, o meu coração travou, eu tive medo, eu tive crises. Mas hoje eu decido confiar no Senhor. Pastor Igor, Deus que te fez andar em 36 dias, você acha que Ele não tem condições de te dar uma casa maior, um sonho maior? Será que você não se lembra? Será que a gente não consegue se lembrar que o Deus que realiza milagres, realiza sonhos, será que a gente não consegue se lembrar que Ele tem poder para fazer infinitamente mais? Você acha mesmo que o teu casamento vai acabar nessa situação? Você acha mesmo que o teu ministério morreu? Você acha mesmo que os sonhos que Deus prometeu para você não vão acontecer? Você acha que o Deus que te sustentou diante do velório mais dolorido da tua vida, você acha que agora Ele não tem poder para fazer muito mais na tua vida? Espírito Santo de Deus, nós te pedimos de uma forma extraordinária, quando as canções forem ministradas nesse altar, que fogo do Senhor venha sobre corações aqui, e milagres insondáveis comecem a brotar nesse lugar, que haja uma ousadia do Espírito do Senhor, assim como foi com Gideão. Eu creio, se o Senhor está falando comigo, eu irei, eu vou fazer. Se o Senhor está falando, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o mais fraco da minha tribo, mas se o Senhor tem algo para a minha vida, é o Senhor que vai matar esse exército. Eu só vou confiar, eu só vou avançar. Eis-me aqui, faz o teu projeto na minha história, Senhor. Espírito Santo, libera sobre esse lugar o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Arabás, Suriandarabás. Arabás, Suriandalabachei.
Fala com ele, eu creio. É impossível, mas eu creio. Eu vou descansar, pois já